Ele disse que compraria o jogador e que pagaria até dia 10. Pagaria no começo de outubro para evitar a multa de 500 mil. Vocês estão lembrados disso, não? Sim. Ou eu tô tendo um momento aqui de sonho. Ele disse, vou comprar para não pagar os 500 mil. Teve que pagar os 500 mil para jogar no Maracanã. E vai ter que pagar mais 500 mil se quiser colocar o Hugo para jogar no final de semana. Porque o Flamengo já avisou que isso não está contemplado no contrato. Cada vez que colocar o jogador em campo, até comprar o jogador... O Botafogo, mas é um recado de fair play. O que o presidente do Cuiabá disse ali também, pode ser o seguinte, eu nem sei quanto é realmente esse valor do Ranieri, mas tipo assim, pô, se eu tivesse recebido, eu talvez tivesse contratado os jogadores, eu poderia estar numa posição melhor agora. Sim. Porque eu não quero endividar meu clube. Eu não vou fazer o que o Corinthians, como ele está acusando, fez. Senão ele também poderia contratar vários lá, jogadores, e de repente não conseguir pagar, aquela história toda. Então, olha, eu não vou fazer isso. É o que a Leila está dizendo ali. Eu pago tudo em dia e o outro não paga. Enfim, isso é uma o Botafogo decisão. paga em dia, né? Até onde a gente sabe, as contas do Botafogo estão em dia. A questão ali é de onde vem o investimento que não é do próprio futebol. Ele vem externo para ser colocado no Botafogo. Mas eu acho que isso começa a criar... É importante a gente falar sobre isso, Pascoal, porque isso começa a criar cenários dentro do futebol que não dão isonomia no campo. Né? A Leila coloca ali por um viés de alto de tabela, Botafogo e Palmeiras, tem o Flamengo junto. O Flamengo, Fortaleza. Não, e assim, o Flamengo vai jogar contra esse Corinthians agora. E se esse rapaz aqui fecha o gol? Sim, e se esse rapaz aqui pega tudo e elimina o Flamengo na Copa do Brasil? Tem mais uma... Ele pegou no primeiro jogo. Pegou, fez defesas importantíssimas. Mas isso aí já estão entrando em outra coisa. Esse rapaz está recebendo em dia, esse rapaz... Foi comprado pelo Corinthians, não foi pago ainda. Não foi comprado não, cara. Porque a primeira parcela é só em janeiro do ano que vem. Financeiro. Não, e o Corinthians pagou 500 mil para ele jogar. Bom, então vamos supor que o Ranieri faz o gol contra o Cuiabá. Ah, não. Vou dar outro exemplo, aí, então, para te satisfazer. Isso, aí é uma outra história. A história de Hugo com o Flamengo é diferente. Não é, não. Bom, a história... Hugo Souza está emprestado, não está vendido. A história do Hugo com o Flamengo tem alguns capítulos que foram enredados pelo presidente do Corinthians. Foi ele quem criou o enredo, né? Ele disse que compraria o jogador e que pagaria até dia 10. Pagaria no começo de outubro para evitar a multa de 500 mil. Vocês estão lembrados disso, não? Sim. Ou eu tô tendo um momento aqui de sonho. Ele disse, vou comprar para não pagar os 500 mil. Teve que pagar os 500 mil para jogar no Maracanã. E vai ter que pagar mais 500 mil se quiser colocar o Hugo para jogar no final de semana. Porque o Flamengo já avisou que isso não está contemplado no contrato. Cada vez que colocar o jogador em campo, até comprar o jogador, paga 500 mil. Boa, Pascoal. Estamos entendidos, não? Sim. Essa parte está compreendida? Sim. Segunda parte. O Corinthians disse que compraria e pagaria o jogador até o dia 10. Não fui eu que disse não, gente. Eu não assumi nenhum compromisso com o Flamengo. Quem assumiu o compromisso foi o presidente do Flamengo. Não pagou. O presidente do Corinthians, né, no caso. Com o Flamengo. O Corinthians prometeu para o Flamengo. E o Corinthians não pagou. Agora, o Corinthians disse que vai pagar em janeiro e que ofereceu a mesma empresa que tinha oferecido como garantia do Mateuzinho. Cara, parece piada. O Corinthians quer pagar só lá em janeiro. 200 mil ainda. Que o Corinthians também não pagou. Vocês estão entendendo? Sim. O Corinthians não pagou. Calote. E oferece a mesma empresa como garantia, que é a empresa que faz as placas de publicidade para Corinthians, Flamengo, mas para todo mundo, entendeu? É a mesma empresa. E o Flamengo falou, não, eu quero garantia bancária. E como é que vai arrumar? Vai ter que arrumar os 800 mil euros? Ah, não, mas pode pagar em 4 parcelas de 200. Para pagar em 4 parcelas de 200, tem que ter a garantia. Fiador. E o Corinthians hoje, porque hoje é o momento, hoje não tem essa garantia. Então significa dizer que o Hugo tem contrato com o Corinthians até dezembro. De empréstimo. E cada vez que ele jogar contra o Flamengo, custa 500 mil reais. Exato, é isso aí. Perfeito? O Corinthians já gastou
1 milhão. Se colocá-lo em campo no próximo jogo... 1,5 milhão. Já pagou no Campeonato Brasileiro, uma da Copa do Brasil. E vai pagar a segunda da Copa do Brasil. 1,5 milhão. O presidente do Corinthians entendia que esses valores seriam descontados do valor final. Não é verdade. Não está no contrato. Vocês estão vendo quanto equívoco tem o presidente do Corinthians? Quantos enganos ele tem nessa história? E agora fica essa marca. Vai comprar em janeiro. Até 31 de dezembro o Corinthians tem para comprar, certo? Sim. Que acaba o contrato dele. Até o fim Se ele voltar para o Flamengo, não sei se o Flamengo vai aceitar os mesmos 800 mil euros. Porque aí já se faz um novo contrato, né? Esse então, valor o Corinthians tem até dia 31 para exercer. Pagar a primeira, até 31 de dezembro, pagar a primeira parcela de 200 mil euros e dar ao Flamengo uma garantia bancária, uma carta bancária. Se o Corinthians não pagar, eu pago os 600 mil euros que ficaram faltando ou o valor final de 800 mil. O Corinthians hoje não tem essa carta. Aí os torcedores de lado a lado ficam se desentendendo nas redes sociais, porque do lado das redes antissociais, porque do lado do Corinthians o que os torcedores dizem é o seguinte: não, o Corinthians tem essa empresa, está lá a carta da empresa. Aí do lado dos torcedores do Flamengo falam: não, mas espera aí, é a mesma empresa que era a garantia de pagamento em relação ao Mateuzinho, que o Corinthians não pagou e nem a empresa pagou. Então, assim, me parece um pouco estranho o Corinthians tentar que seja a mesma fiadora, não, né? O Flamengo não aceitou. Então, o Flamengo pode não aceitar. E o Flamengo não aceitou. Quer uma carta bancária. Ou agora pede o valor integral. Ou o valor final, se o Corinthians for pagar até 31 de dezembro. A partir de 1º de janeiro, ele volta a ser jogador do Flamengo. O Mauro está falando que essa é uma situação diferente porque a dívida ainda não existe, né? O que não existe é o acordo para o contrato futuro, mas seja como for, mais 500 mil. E aí você vai só aumentando a conta. Eu acho que esses 500 o Corinthians vai ter que pagar. Acho que isso aí só a partir de janeiro. Sim. Ele não mais 500 mil. Já pagou 1 milhão, vai pagar mais 500 mil para ele entrar em campo. Coincidiu desses cruzamentos, né? O Corinthians podia estar cruzando com o Vasco, com o Atlético Mineiro e tal. Coincidiu de cruzar, enfim, com o Flamengo. E enquanto não formalizar isso, tem que pagar os 500. O que o Corinthians tinha que fazer até outubro era dizer ao Flamengo: vou comprar. Não necessariamente pagar, porque o contrato é para pagar em 4 parcelas, janeiro, julho e julho, né? 25 e 26. Era só garantir, vou comprar. E realmente o Corinthians deu como aval uma empresa que a coisa não andou. Já não pagou uma dívida que existe. Porque ele estava como garantia no Mateuzinho e o Flamengo não recebeu, aí é o que você falou, não, peraí, essa empresa, se não acertou aqui, vai colocar agora, até porque, assim, não é só porque ela não pagou, ela é idônea, ela não serve, não. É porque ela já está amarrada num contrato. Eu não quero amarrar a mesma empresa em outro contrato. Que uma hora ou outra eles vão pagar, né? O Mateuzinho. Ou vai pagar o Corinthians ou vai pagar essa empresa. Aí o Flamengo, acho que tem razão, não querer amarrar já na mesma empresa. Quando o negócio apertou para pagar o Flamengo, uma parcela grande do Mateuzinho, o presidente foi socorrido por um amigo gaúcho, né, que não é conselheiro, não é nada do Corinthians, e o cara foi lá e pôs um dinheiro, né, e deu machetes e tal. Eu estou achando que, do jeito que anda a coisa lá, esse amigo vai ter que vir de novo e emprestar. Aí fica essa história: por que está devendo para o fulano de tal? É empresário, é para o Carlos Leite, é para o André Cury, porque já não tem mais o nome limpo para ir a banco. Alguém pode chegar, por exemplo, o presidente do Cuiabá podia pedir para um amigo dele: vem cá, paga o Ranieri para mim, sabe assim? Sim. Porque não tem no dia a dia. Está dizendo o Pascoal aí que o cara olha lá, tem 10 boletos, só tem dinheiro para pagar 2. Aí, quando aperta demais, vem alguém de fora e ajuda. Como esses empresários... Mas é contar muito com a sorte, não, né? ok, mas esses empresários para os quais o Corinthians deve, não é que eles só foram lá morder um percentual da transação, não. Em vários casos, colocaram dinheiro também. Então, é empréstimo. Mas isso não acontece só com o Corinthians, né? Sim. Outros clubes também devem, porque os caras chegam. É um gigante que está numa situação financeira muito complicada e devendo outros gigantes o Cruzeiro do futebol, também passou por isso. O Cruzeiro também passou, bateu polícia na Toca da Raposa, teve dirigente preso. Por isso. É um outro momento. Deixa eu colocar o Zinho nessa conversa aqui. SAF, né? Ô Zinho, me fala uma coisa, que diante de tudo isso,
Mais 500 mil. É pouco dinheiro para o mundo do futebol. É um dinheiro que parece que o Corinthians não tem sobrando. Pensando na Copa do Brasil, paga mesmo assim? Essa é a prioridade? Não, precisa do Hugo em campo. O Corinthians precisa fazer um placar para, no mínimo, levar o jogo, a decisão para os pênaltis. E nos pênaltis o Hugo tem sido decisivo. No jogo também. Ele realmente vestiu a camisa do Corinthians. É uma baita de uma contratação do Corinthians. Tirando essa parte de dívida, atleta, jogador dentro de campo. Entrosou, caiu nas graças do torcedor, fez por merecer dentro de campo, faz bons jogos. Olha, não sei se não é uma das melhores aí nessa temporada de contratação do Corinthians. Você pode falar do Garro, pode falar, né, do Ramalho, do zagueiro, enfim. Mas o Hugo, ele, assim, se o Corinthians, né, tem chance de classificação na Copa do Brasil e também de livrar do rebaixamento, passa muito pelas atuações do Hugo. Então, vale muito pagar esses 500 aí, mesmo não tendo, pega emprestado com alguém, pede alguma coisa, faz de algum jeito, enxuga ali, mas precisa do Hugo, esportivamente, dentro do campo, vai contribuir muito. Melhor custo-benefício. Esse dia estava num programa aí e perguntaram isso. Eu acho melhor custo-benefício o Hugo. Pagar o Hugo? Não. A contratação. A contratação. O Garro é o cara de destaque, ok, mas vai lá ver quanto custou e tal, ver quanto custa o Hugo, né? Que é um preço que até se questiona, será que o Flamengo vendeu barato demais? Vendeu agora, né? Que ele está se destacando. Na hora lá, a reserva, voltando tinha tido problema, voltando de Portugal. Como foi a história do Carlos Miguel, cara. O Corinthians também vendeu muito barato pelo potencial que se espera que ele ainda desenvolva e pelo que ele teve a oportunidade de mostrar. Mas na época o empresário foi lá, chavecou, falou, pô, o cara é reserva aqui do Cássio, não vai jogar nunca. Se eu botar um salário alto, uma multa alta, como é que eu vendo ele? Ele não vai jogar, o Cássio ele vai jogar não sei quantos anos e tal. O Cássio foi embora, o cara apareceu. Embora na sequência. Só que aí ele tinha mudado o contrato lá e ficou baratinho. Então o Carlos Miguel também saiu barato e o Hugo também, pelo que ele já está mostrando, né? Então, se eu pensar que o Memphis não mostrou nada ainda e já gastou... 800 mil euros, é isso? Hein? 800 mil euros por 50% dos direitos, né? Quase 5 milhões, 4.800 e tal, mas já gastou mais 5, 6, vai virar 7. Que agora sejam 7, vamos arredondar para cima. Agora vai ficar um pouco mais, mas 2 salários do Não, mas é por causa das multas aí para jogar, gente, mas... O Mauro está certíssimo. Barato pelo que ele está apresentando. Eu não concordo. É um custo-benefício fantástico. Mas é o que o Mauro está dizendo também. A gente concorda agora, né? Que ele voltou, encaixou, assumiu responsabilidade, mostrou que está mais maduro. Mas quando assinar em janeiro, e se o Corinthians passar aí, ainda depender dele para mais coisas, inclusive para não cair, nem precisa ganhar o Sul-Americana nem a Copa, não. Mas se ele for fundamental, como deve ser aí, o Zinho está citando, que é o Brasileirão também... Aí o papo com o Corinthians, porque eu não faço nem ideia do salário dele. Mas aí vai ser um contrato de 5 anos, aí vai entrar. Aí vai virar um cara grande. Conversar direitinho. Mas com certeza, né? Sim, Ainda mais se o Memphis não decidir tanto quanto ele. Aí o empresário dele vai falar: vem cá, vocês pagavam quanto? O cara do Cuiabá falou que vocês pagavam 4 pro cara. Pô, então vocês já gastaram 20 milhões, 57? E quem garantiu foi o Hugo. Peraí, vamos conversar e tal. Então, vamos conversar direito, vamos conversar de outra forma agora. Enfim, vamos esperar esse final de ano. Mas acho que agora, para esse jogo, o Corinthians vai pagar, porque precisa ter ele em campo contra o Flamengo, e pagaria uns 5 milhões se tivesse que usar ele para o Atlético Paranaense, que o importante é o brasileiro, gente, para o Corinthians. Exatamente. Acho que esse é o jogo do Atlético Paranaense, para mim. Eu não estou. Claro que o jogo contra o Flamengo é importante, o Corinthians tem possibilidade na Copa do Brasil. Pode falar, Pascoal. O jogo de 6 pontos. O jogo do Atlético. O Flamengo é um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do futebol brasileiro. Aqui está uma lista detalhada dos principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. Títulos nacionais: Campeonato Brasileiro, Brasileirão. 7 vezes: 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020. Copa do Brasil: 3 vezes: 1990, 2006,
2013. Copa dos Campeões. Uma vez, 2001. Títulos internacionais. Copa Libertadores da América. Duas vezes, 1981, 2019. Mundial Interclubes, Copa Intercontinental. Uma vez, 1981. Copa Mercosul. Uma vez, 1999. Copa Ouro Sul-Americana. Uma vez, 1996. Títulos estaduais. Campeonato Carioca. 36 vezes, 1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1979, especial, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020. Taça Guanabara. 24 vezes, 1970, 1972, 1973, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1988, 1989, 1995, 1996, 1999, 2001, 2004, 2007, 2008, 2011, 2014, 2018, 2020, 2021. Principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. O clube tem uma enorme base de torcedores e uma trajetória marcada por grandes conquistas tanto a nível nacional quanto internacional.